Seja muito bem-vindo ao canal Provérbio do Direito. Nesse canal você ficará antenado sobre o seu direito, o direito do dia a dia. Para tanto, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar para os seus amigos. Fique comigo! No assunto de hoje nós vamos falar sobre divórcio. Quero me divorciar, o que eu devo fazer, Alex? Quais são os caminhos ou o caminho que me levará ao divórcio? Se você percebeu que não tem mais condições de manter o relacionamento e percebe que a felicidade está acima deste relacionamento, é hora sim de pôr fim através do divórcio. Inicialmente, vamos destacar aqui uma breve histórica sobre a questão do divórcio. Em 1916, que foi o código até então em vigor, não havia divórcio. Você tinha, na verdade, o desquite. Ou seja, o homem e a mulher que quisesse se separar, se separavam através do desquite. Mas a relação contratual do casamento ficava ad eterno, ou seja, nem ela nem ele poderia mais casar novamente. Que absurdo, né? Evidentemente essa regra aí foi uma regra muito conservadora, trazida da ideia, né, do catolicismo, aquela questão que o homem nasceu para a mulher e que não poderia o homem separar da mulher, enfim, e vice-versa. Mas até que em 1977, especificamente a Lei 6.515/77, veio para frear um pouco isso. Ainda tímida, mas ela conseguiu fazer com que houvesse sim a dissolução da união através do divórcio. E como é que funcionava isso? A pessoa dava entrada no divórcio, mas aí tinha que guardar um longo período de 5 anos. Somente depois de 5 anos essa pessoa recebia aí a sua liberdade em termos de divórcio, tá? Era tido como desquite. Contudo, existia uma cláusula ainda que só permitia uma única vez o divórcio, ou seja, Fábio Júnior, se tivesse nessa época casando aí, ele só poderia casar uma única vez, não poderia casar novamente. E aí, evidentemente, que em 1988, com a Constituição Federal, a coisa tomou um rumo diferenciado ao ponto de mudar as regras. Foi então, diante desse ordenamento, uma Constituição mais garantista, ou seja, mais democrática, menos patriarcal, menos machista, fez com que as coisas pudessem avançar um pouco mais, sobretudo na questão do divórcio. E aí, a partir desse momento, você tem uma realidade diferente, sobretudo com o Código Civil de 2002, você teve ali a ideia do divórcio diferenciada. Nesse momento, a pessoa poderia se divorciar, mas primeiro passaria por uma separação de 1 ano, e depois de 1 ano, aí sim vinha a homologação através de uma sentença, que era o divórcio. Se a pessoa não quisesse esperar esse período de 1 ano, teria também a opção do divórcio direto. Esperava 2 anos de separação e já entraria com o divórcio direto. Nessa opção, evidentemente, não teve nenhuma condição no sentido de que a pessoa poderia casar só uma vez. A pessoa poderia casar mais vezes. Então, esse é o cenário. Contudo, porém, todavia, a emenda constitucional de número 66 veio para trazer e estancar de uma vez por toda essa mazela, essa dificuldade que muitas pessoas tinham de se divorciar. A pessoa em si já tem dificuldade de sair de um relacionamento, às vezes um relacionamento muito conturbado, muito problemático, que não serve de exemplo para ninguém, nem para a própria pessoa. Então, não justifica o fato de muitas vezes a pessoa estar junta. E às vezes a lei atrapalhava muito. Mas com a emenda de número 66, o divórcio passou a ser um divórcio direto, ou seja, não precisa, evidentemente, esperar aquele período de 1 ano de separação para depois ter o divórcio, ou então esperar 2 anos para entrar com o divórcio direto. Então hoje é possível a pessoa já entrar com o divórcio direto sem esperar esse período. Também não há que se falar aqui em condição, ou seja, você pode casar, descasar mais de uma vez, fica ao seu critério. Vale destacar uma coisa muito importante nesse momento. Quando nós falamos de uma emenda que veio para mudar, trazer o divórcio direto, não é que revogou
a ideia lá no Código Civil de 2002, permitindo também que a pessoa, se quiser, está muito em desuso, se quiser primeiro passar por uma separação judicial para depois no divórcio, também é permitido, mas está muito em desuso. Agora vamos, depois desse levantamento histórico que nós tratamos aqui, vamos agora tratar efetivamente como é que funciona o divórcio. Em 2007, o Poder Legislativo lançou uma lei que permite, inclusive, que haja o divórcio através do cartório de registro de títulos e documentos. Sim, é verdade. É o chamado divórcio extrajudicial. Você pode estar fazendo o divórcio diretamente no cartório. A exigência de a presença de um advogado, você precisa de um advogado, pode ser um advogado para os dois ou um advogado para cada um. A única condição que você não pode fazer é se você tiver um filho de menor ou nascituro. O que é o nascituro? Uma mulher está gestante, o filho vai nascer, então você não pode fazer um divórcio extrajudicial. Contudo, se você não tem filho de menor e a esposa não está grávida, você pode fazer o divórcio sim através do cartório. Alex, eu tenho patrimônio, eu tenho bem, pode fazer? Pode sim. O que vai acontecer é que quando você der entrada no cartório de registro de documento, títulos de documento, vai fazer ali a averbação através de uma escritura pública. Contudo, por se tratar de patrimônio, comprei casa, comprei carro, tem dinheiro na conta, o casamento se deu comunhão parcial de bens, e aí o que faz? Esse documento, esse dossiê, a tabelinha envia para a Cefaz do seu estado para poder fazer incidência do imposto, chamado ITD. Então vai ter aquela incidência de imposto, em alguns casos, outro não. Terminou, saiu de lá, volta, a pessoa paga o imposto e aí ela lavra ali aquele divórcio. Alex, não tenho filho de menor, não tenho patrimônio, não formamos nada. Como é que funciona? Vai dar entrada extrajudicial através de um advogado. Querido, em 24 horas, em alguns casos, você já está divorciado, certinho? A mulher pode manter o nome lá de solteira, voltar a ter o nome de solteira, melhor dizendo, ou permanecer com o nome de casada, certinho? Agora vamos naquela situação em que não é extrajudicial, que é o chamado divórcio litigioso. Litígio deriva de briga, de confusão. Então, muitas vezes, uma parte quer o divórcio e a outra não quer manter presa de alguma forma, seja lá motivos variáveis que vêm para a pessoa não entregar, não querer o divórcio. Mas você precisa da outorga, ou seja, precisa do consentimento da outra para se divorciar? Não, não precisa. Você pode contratar um advogado, vai precisar também de advogado, entra com essa ação judicial. Nesse pedido vai pedir lá uma liminar para que haja o divórcio direto. Se tiver patrimônio, pode na mesma ação você tratar de patrimônio. Se você tiver filhos, você também vai tratar nessa mesma ação de pensão alimentícia dos filhos. Se você precisa de pensão alimentícia, também você pode tratar. A questão da partilha de bens pode tratar nessa mesma ação, bem como a questão de visita, guarda compartilhada ou não das crianças. Agora imagine que você tem patrimônio junto com seu cônjuge, mas você não quer ainda tratar com patrimônio porque é muito patrimônio ou está muito confuso ainda, mas quer o divórcio. É possível? É sim. A lei permite que você trate direto do divórcio e decida resolver a questão do patrimônio em outra situação, certinho? Vale destacar uma coisa importante. Toda vez que você tiver criança menor de idade num processo de separação do divórcio, você tem ali a intervenção obrigatória do Ministério Público, né? Como protetor ali do direito das crianças, ela precisa, como órgão fiscalizador, estar participando desse processo. Então o Ministério Público entra e o juiz recebe seu processo, manda para o Ministério Público se manifestar. O Ministério Público só vai cuidar de uma coisa importante, que é a questão do direito das crianças. Questão do adulto, o Ministério Público não entra em nada, certinho? Eu espero que esse assunto tenha lhe ajudado de alguma forma. Se você gostou, dá um like, compartilha para os seus amigos, se inscreve e ativa o sininho para receber os próximos vídeos do canal Provérbios do Direito. Muito obrigado.